Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 28 de setembro de 2021, são 22 horas e 12 minutos. Lição 8 da classe de jovens. A singularidade de Israel nos últimos dias. E você sabe qual a diferença entre judeu, israelita, hebreus e israelense? Fica comigo que eu já te conto o que é. Qual a diferença entre eles? Começando com a hora da revisão. Número 1, Gênesis 12. Número 2, sim, Israel é a menina dos olhos de Deus. Zacarias 2:8. Número 3, como um tempo de angústia tão grande como nunca houve sobre a terra. Número 4, quando estiver à beira da extinção. Número 5, porque é uma ordenança bíblica. O salmista pede, inspirado pelo Espírito Santo, que oremos pela paz de Jerusalém. Salmo 122, 6. Texto do dia. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Síntese. Israel é a menina dos olhos de Deus para quem foram feitas promessas inefáveis. Deus ainda tem um plano com o seu povo. Introdução. Deus escolheu os israelitas com um propósito. Em todo o Antigo Testamento podemos ver a trajetória desse povo que desde os primórdios prospera abundantemente, mas que também sofre perseguições e tentativas de extermínio. Hoje estudaremos as promessas e propósitos de Deus para a nação de Israel que se cumprirão no futuro. Veja que Israel é uma nação que sempre sofreu. Entretanto, ela sempre prosperou, né? Ela sempre teve a prosperidade andando de mãos dadas com esta nação que é a menina dos olhos de Deus. E o que é a menina dos olhos de Deus? Quando se usa a expressão a menina dos olhos, dá a ideia de que é aquilo que é mais precioso. Então é a menina dos olhos. No caso de Deus, o que é mais precioso para Deus é Israel. É bom deixar claro que Deus ele ama o mundo de igual forma. Entretanto, ele tem um carinho todo especial com o povo de Israel. Pois bem, qual é a diferença entre israelita, judeu, israelense e hebreu? De uma forma bem simplificada, para ficar claro, israelita são pessoas dos tempos bíblicos, os filhos de Jacó do reino do norte, Gênesis capítulo 35, versículo 10. Os judeus são as pessoas que faziam parte da tribo de Judá. Israelense são as pessoas que têm a nacionalidade de Israel a partir do dia 15 de maio de 1948. E hebreus são descendentes de Éber, como veio em Gênesis capítulo 10, versículo 21. Eu já falei aqui em algumas vezes, mas é sempre bom relembrar que há um ensino que Oswaldo Euclides de Souza Aranha deu o voto de Minerva em 14 de maio de 1948 na Assembleia Geral da ONU para que Israel se tornasse nação. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque a votação não precisou de voto de Minerva. O voto de Minerva é aquele voto que se faz quando algo termina empatado. E não terminou empatado a Assembleia Geral da ONU. Foi 33 votos a favor de Israel, 13 contra, 10 abstenções e uma ausência. Então não precisou do voto de Minerva. Agora é interessante também ressaltar que Oswaldo Aranha foi uma peça fundamental, foi uma pessoa imprescindível para Israel se tornar nação. É muito provável que se não fosse pelas articulações de Oswaldo Aranha, Israel não teria se tornado nação naquele 14 de maio de 1948 na Assembleia Geral da ONU. O plano divino para Israel, um povo escolhido. Deus escolheu, chamou Abrão e ordenou que ele saísse da sua terra, no meio de sua parentela, para uma terra que ele mostraria.
Posteriormente, o Senhor fez uma promessa ao patriarca: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor, ele tem promessas específicas para pessoas específicas. Há promessas para o mundo inteiro, como por exemplo, o fato de a pessoa estar salva, crer no Senhor Jesus, como diz João 3,16, e todo aquele que nele crer será salvo. Isso é uma promessa para todas as nações, para todo o mundo. Entretanto, há algumas promessas específicas para algumas pessoas. Aqui vemos, por exemplo, o caso de Abrão, que Deus chamou ele para sair no meio da sua parentela e que Deus iria mostrar para ele um caminho e ele seria uma bênção e ele teria uma geração inúmera que não poderia ser contada. E vemos que de fato foi algo que se cumpriu na vida do patriarca. Um povo com propósito. Portanto, é interessante a ideia da promessa, né? Se Deus te fez uma promessa, ele certamente irá cumprir. Também é bom lembrar que existe basicamente dois tipos de promessa de Deus, né? Que é a promessa condicional e a promessa incondicional. Qual é a diferença? A ideia é a seguinte: quando Deus faz uma promessa incondicional, ou seja, ela não tem condição, ou seja, independente do que você fizer, Deus vai cumprir aquela promessa que ele fez, independente do que você faça. E existe uma promessa condicional, ou seja, ela tem uma condição. Deus só vai fazer aquela promessa se você fizer a sua parte. Então, Deus, por exemplo, quando Deus diz que vai engrandecer o seu nome, se você for obediente à palavra dele ou aos seus estatutos, então isso quer dizer que se você não for fiel aos estatutos, você não for obediente aos estatutos e à palavra do Senhor, ele não vai cumprir a promessa. Isso não é uma promessa condicional. Uma promessa incondicional é quando Deus te faz uma promessa e independente do que você fizer, Deus não te vai te pôr uma condição, ele simplesmente diz que vai fazer e vai fazer mesmo, independente do que você for fazer. Um povo com propósito. Após chamar a Abrão e prometer fazer dele uma grande nação, Deus estabeleceu um propósito: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel, portanto, foi escolhido para ser canal de bênção para todas as nações. Por intermédio de Israel, todos os povos da terra iriam conhecer o Todo-Poderoso. Veja que propósito interessante: abençoar quem o abençoar e amaldiçoar quem o amaldiçoar. Ainda completa: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que isso quer dizer para nós hoje? Quer dizer que a sua família é uma bênção, a sua família é bendita. Aí você pode dizer: mas minha família tem muitos problemas. Qual família não tem? Agora, nós vamos, por intermédio do povo de Israel, acabamos conhecendo o Todo-Poderoso, porque até a expressão é o Deus de Israel. Então, quando nós mencionamos o nome de Israel, vemos que condicionamos, né? Vamos colocar assim, né? Que é como se Deus viesse de Israel para cá. E a ideia é realmente essa: Deus é o Deus de Israel e de todas as nações, mas ele, mais uma vez, Deus tem um carinho todo especial para Israel, para com Israel. Um povo com um futuro. O futuro glorioso de Israel é uma certeza profética. Podemos observar essa esperança nas Escrituras ao considerarmos as promessas feitas aos patriarcas, aos reis, ao rei Davi e aos profetas. Então veja que há esperança, né? Por quê? Porque foi feita uma promessa, tanto para patriarcas, ao rei Davi e aos profetas. Então, se houve essa promessa para essas pessoas, há uma esperança para nós. E é nessa esperança que nós nos apegamos, porque é uma esperança, na verdade, que é uma esperança que temos uma certeza de que o Senhor nos terá uma promessa futura, no caso, a eternidade. Nós teremos uma vida com vida na presença do Senhor para toda a eternidade, para todo o sempre. Então veja que é um futuro glorioso, tanto para Israel, quanto, né, de uma forma profética, mas também abrange também a igreja do Senhor na terra. Juízo e redenção para Israel. O tempo da angústia para Jacó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante.
e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Com essas palavras, Deus anunciava pelo profeta Jeremias como seria o tempo da grande tribulação para os judeus. Então veja que vai ter um sofrimento que jamais houve. Pessoas completamente desorientadas. Haverá grandes situações, grandes angústias, desespero. E veja que haverá um dia de angústia como nunca houve. Então veja que é o tempo da angústia para Jacó. O tempo da vitória de Jacó. Tem o tempo da angústia e também tem o tempo da vitória. É mesmo nesse contexto de grande aflição que Jesus descerá para socorrer ao povo de Israel. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. As Escrituras Sagradas afirmam que todas as nações vão se unir para pelejar contra Jerusalém. Num ambiente político, que é mais ou menos a ideia do anticristo, a ideia é essa mesmo, é essa aí mesmo. Veja que haverá um líder, que é o anticristo, um líder político, que dominará o mundo em 3 anos e meio do início da grande tribulação, que aparentemente será de paz, de prosperidade, e nisso Israel irá fazer uma aliança com esse anticristo, achando que esse anticristo é de fato o Messias. Entretanto, quando surgir os 3 anos e meio depois, quando ao fim desses primeiros 3 anos e meio, o que acontecerá? Israel perceberá que não se trata do Messias, é de fato o anticristo, eles vão entender. Então, eles entendendo, eles vão romper esta aliança que fizeram com o anticristo. E o que isso vai acarretar? Acontecerá o seguinte: o anticristo ele vai se voltar contra Israel, vai perseguir Israel e vai fazer uma aliança política com todas as nações, para todas as nações do mundo, todos os países do mundo, se voltar contra Israel. Então veja que tamanha situação. E o que acontecerá nesse cenário? Nós já veremos. O tempo da glorificação de Jacó. Enquanto nação, Israel não crê em Jesus como o Cristo. Entretanto, nesses últimos dias haverá um remanescente judaico que reconhecerá a Jesus como seu Messias, Redentor prometido em escala nacional. Todos o aceitarão, chorando. Israel será salvo pelo Senhor, o qual destruirá seus inimigos e exaltará Jerusalém sobre todas as cidades da terra. Então veja que acontecerá primeiro o tempo da angústia para Jacó, depois virá a vitória de Jacó, que o anticristo vai fazer aliança com todas as nações do mundo contra Jerusalém, contra Israel. E agora virá o Senhor. O Senhor descerá no Monte das Oliveiras e irá pelejar contra o anticristo e vai exterminar tudo isso e dará assim a vitória a Israel. Oremos por Israel. Deus pede que oremos por Israel. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito, pediu que orássemos pela paz de Jerusalém. Em Jerusalém, o Senhor Jesus, ao ver a cidade, chorou e disse: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Como é a nossa ideia de orar pela nação de Israel? Será que temos orado pela nação de Israel? Porque há um pedido do salmista Davi, do rei Davi, para que oremos por Israel. Veja que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele usou a expressão: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, ou seja, nesse dia de hoje, o que é para a tua paz. Israel, quantas das vezes estava diante do Senhor e não o reconhecia, e continua não o reconhecendo como Messias, não reconhece a Cristo como Salvador. Não há fé em Israel para reconhecer que de fato Jesus é o Cristo. E por que isso? Uma das questões, e talvez seja a principal, é que Israel pensava que quando viesse alguém para o Messias seria um governador, uma pessoa política que iria causar uma paz em Israel,
resolver todos os problemas financeiros de Israel, colocar todas as coisas nos seus devidos lugares em Israel, ou seja, o povo de Israel estava pensando somente no Cristo, né, no Messias, em Israel, e não nas outras nações, e principalmente não na eternidade. Eles não tinham aquela visão de eternidade, sim, somente local, somente em Israel. Mas nós precisamos continuar orando pelo povo de Israel, para que assim eles venham abrir a sua mente, os seus corações e aceitarem a Cristo como Salvador. Antes de acontecer a grande tribulação, né? Jesus pede que oremos por Israel. É da vontade de Deus que oremos por Israel. Muitos criticam, acusam, hostilizam e odeiam os judeus, demonstrando um sentimento antissemita. Contudo, o crente deve amar e orar diariamente pela paz de Israel. O povo de Israel é também o povo escolhido do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Então, uma vez que nós estamos orando por Israel, estamos abençoando Israel, nós também seremos abençoados. Mas se porventura nós amaldiçoarmos a Israel, também seremos amaldiçoados. Então, a ideia, né, o Senhor quer que nós venhamos abençoar Israel com as nossas orações, continuar orando por Israel, para que assim Israel seja abençoado, seja de fato a nação abençoada que já é, mas que continue sendo abençoada, e nós também, porque não foi o que o texto que eu li, que em ti serão benditas todas as nações da terra, as famílias da terra, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoaram serão também amaldiçoados. Então, vamos orar por Israel e pedir uma bênção toda especial para o povo de Israel. Assim, certamente, também seremos abençoados. O ódio do inimigo por Israel. À primeira vista, pode parecer apenas uma antipatia contra os judeus. Entretanto, tratava-se, na verdade, de um ódio estabelecido a partir de uma inspiração diabólica. O Senhor deseja que o povo de Israel seja alvo das nossas orações e amor, pois temos uma grande dívida com Ele, que é sempre e será canal de bênçãos para o povo do mundo. Então veja que Israel é um canal de bênção para todo mundo, foi através dele que veio o nosso Salvador. Jesus era da tribo de Judá, né? Por isso judeu, e veja que ele veio a salvação, por isso que a Bíblia vai falar, né, que a salvação veio dos judeus. Então, e por essa salvação vir de Israel, nós somos abençoados. Por quê? Porque nós também alcançamos a bênção da salvação em Cristo Jesus por intermédio de Israel. Então vamos continuar orando para que Deus continue abençoando o povo de Israel. Há até uma questão interessante também. Israel tem duas capitais, né? Que é a Tel Aviv, que é a capital financeira, né? A capital de fato reconhecida, e tem a capital Jerusalém, que é uma capital mais no sentido religioso, né? Conclusão: Israel é um povo escolhido por Deus. Os descendentes de Abraão receberam as promessas do Senhor e um grande propósito, como vimos nesta lição. Deus ainda tem planos com o seu povo, que terá um reencontro com ele em meio a uma terrível dor. O Altíssimo completará a sua obra com o povo de Israel, restaurando-o. O Senhor irá restaurar Israel. O Senhor dará vitória ao povo de Israel. Consequentemente, nós também seremos abençoados. Então, que nós venhamos a cada dia mais orar pela menina dos olhos de Deus, continuar orando por Israel, para que Deus dê direção ao povo, né, às autoridades, né, que nós venhamos a cada dia mais abençoar o povo de Israel, para que assim também nós venhamos ser abençoados a cada dia mais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!